pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, conheceremos o funcionamento de um motor boxer. O nome técnico correto seria motor de cilindros contrapostos, mas é mais conhecido pela expressão boxer, flat ou horizontal. Esses peculiares motores são famosos por equipar carros muito famosos, como o Fusca e o Porsche 911. Nesse vídeo conheceremos as suas vantagens e desvantagens e também um pouco de sua história. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius, e antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem o like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais fãs de veículos e motores. Então vambora! Antes de entendermos o funcionamento de um motor boxer, vamos saber um pouco de sua história. Em 1876, o inventor alemão Nikolaus August Otto criou o primeiro motor a combustão interna moderno, e o seu design era um imenso cilindro posicionado na horizontal, layout semelhante aos empregados na maioria dos motores a vapor da época. O invento de Otto fez muito sucesso e influenciou muitos inventores, como o engenheiro alemão Carl Friedrich Benz, que em 1886 apresentou o Patent Motorwagen, cujo motor era montado na horizontal, como nos motores estacionários de Otto. O automóvel de Benz, que na verdade era um triciclo, foi o primeiro da história a ser vendido ao público. E muitas encomendas do automóvel de Benz seriam feitas, fazendo Carl ter um bom capital financeiro para investir em novos projetos mecânicos. E em 1897 apresentou o contramotor, que se tratava de 2 cilindros na horizontal, sendo que cada um ficava de um lado. O volume total era de 1,7 litro e a potência era de 5 cavalos. A peculiar mecânica seria usada primeiro no carro 2x2, um modelo de 4 lugares. Muitos automóveis da empresa seriam feitos com esse layout, e logo aumentou a litragem para 2,6 litros com potência de até 12 cavalos. E até criaram um carro de corrida 20 HP, que tinha um motor com 4 cilindros tendo 2 em cada lado e 5,4 litros, cuja potência era os 20 cavalos do nome. Em 1904, a companhia britânica Wilson Pilcher criou uma versão boxer com 6 cilindros, sendo o primeiro da história a vir com essa configuração. Não se sabe ao certo como surgiu a expressão boxer. O mais provável é que a origem é britânica, cujo significado é boxeador, já que alguém viu semelhança no movimento dos pistões aos golpes de um lutador de boxe. Alguns historiadores também acreditam que ela venha da palavra box, que é caixa em inglês, já que a aparência retangular e compacta lembra uma. O termo técnico correto seria motor com cilindros contrapostos. E esse tipo de mecânica também seria usado na aviação, sendo que o aeroplano Demoiselle, do inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, usava 2 cilindros de 3,2 litros, que foi desenvolvida pela fabricante francesa Darracq e tinha 30 cavalos de potência. A aeronave de Santos Dumont era muito sofisticada, sendo altamente manobrável e atingia os 96 km por hora de velocidade máxima, uma marca até então inimaginável para uma aeronave, além de poder voar muitos quilômetros de distância sem problemas. Logo, a engenharia automotiva percebeu que tal configuração baixava o centro de gravidade, proporcionando maior estabilidade ao veículo. A partir dos anos 20, a configuração mecânica passou a ganhar mais popularidade. A companhia Bayerische Motorenwerk, ou simplesmente BMW, fazia motores para aviação durante a Primeira Guerra, mas depois foram proibidos de criar essas mecânicas por conta da imposição feita pelos países aliados à Alemanha. Assim, em 1923, criariam a R32, uma motocicleta com 494 cm3 e 2 cilindros contrapostos, cuja potência era de 8 cavalos e meio, sendo o primeiro veículo feito pela famosa empresa. E até hoje a divisão de motos da BMW faz modelos com motores boxer. A fabricante tcheca Tatra também desenvolveu um automóvel com essa mecânica, o modelo 11, que também era aliado a um incomum chassi em espinha dorsal desenvolvido pelo engenheiro austríaco Hans Ledwinka. As soluções mecânicas adotadas pela Tatra chamaram muita atenção, a ponto de exercer influência no engenheiro alemão Ferdinand Porsche, que desenvolveu nos anos 30 um projeto a pedido de Adolf Hitler, um automóvel simples e barato para ser comprado pela maior parte da população. E assim nasce o KDF-Wagen, cujo motor era uma horizontal de 4 cilindros. Porém, com o início da Segunda Guerra Mundial, projetos de veículos militares leves seriam feitos, como o Kiebelwagen, sendo um utilitário bom e confiável que até os aliados passaram a usar exemplares capturados. Depois que a guerra acabou, o KDF-Wagen seria rebatizado de Volkswagen, ou carro do povo em alemão, e passou a ser vendido ao público. Conhecido no Brasil como Fusca, fez um sucesso estrondoso, sendo comercializado em todos os continentes, e teve mais de 21 milhões e meio de unidades produzidas, conseguindo superar a marca do então recordista Ford Modelo T.
Até a Segunda Guerra Mundial, a empresa de Ferdinand Porsche só trabalhava com projetos de engenharia. Mas ao final dos anos 40, eles decidiram dar um novo passo. Desenvolveram um esportivo baseado no projeto do carro do povo. E em 1948 passam a vender o 356, que também usava a mecânica dos cilindros contrapostos. Um layout mecânico que a Porsche nunca deixou de usar, cujo sucesso foi acentuado com o lançamento do 911 de 1963. Outro automóvel muito popular que empregou esse tipo de mecânica foi o Citroën 2CV, também conhecido por 2 Chevaux, um automóvel extremamente simples, robusto e confiável, que fez um imenso sucesso, sendo vendido em diversos países, e teve mais de 9 milhões de unidades produzidas. Nos anos 60, a companhia japonesa Subaru também demonstrou interesse no peculiar layout, e em 1966 lançaram um pequeno sedã 1000, o primeiro produto da empresa a ver com motor horizontal, sendo um 4 cilindros de 1 litro e potência de 55 cavalos. A partir de então, a empresa japonesa nunca mais abandonaria esse layout. Mas o que faz o motor de cilindros contrapostos ter obtido tanta popularidade? Também conhecido como motor horizontal Boxer, ele basicamente possui 2 bancadas de cilindros, cuja disposição forma um ângulo de 180 graus, sendo por isso que ele também é chamado de flat, que significa chato em inglês. No motor Boxer, os pistões fazem movimentos iguais, sempre subindo e descendo juntos, e cada biela trabalha em seu próprio moente, como no motor em linha. Assim como no motor em V, as bancadas e cilindros não são exatamente alinhadas, e sempre uma bancada ficará um pouco mais à frente em relação à outra. O virabrequim desses motores é flat plane, ou plano chato, como no motor em linha. Porém, tal desalinhamento causa efeito conhecido como rocking couple nos modelos de 2 cilindros, também conhecidos por flat twin. O balanço primário ocasionado pelos pistões até que é bem equilibrado, já que um pistão anula o efeito vibratório do outro, mas o balanço secundário ocasionado pelo virabrequim é bastante desequilibrado. Assim, a peça precisa de contrapesos para equilibrar o efeito, cuja parte mais reforçada fica entre uma biela e outra. Para melhorar mais esse equilíbrio, as atuais motos da BMW até empregam um eixo balanceador. Já os modelos com 4 cilindros têm os balanços primários e secundários quase perfeitos. Porém, como em cada lado um pistão sobe e outro desce, ainda há um desequilíbrio. Assim, o virabrequim tem reforços, e como no modelo de 2 cilindros, os maiores reforços estão entre uma biela e outra. Já um modelo com 6 cilindros é até mais equilibrado do que um 6 em linha. Não podemos nos esquecer que, apesar de ter 2 bancadas, cada pistão trabalha em seu próprio moente. Porém, o virabrequim é mais compacto e leve. Como os pistões de uma bancada neutralizam qualquer imperfeição do outro, o virabrequim possui até contrapesos mais finos do que um 6 em linha. O maior motor boxer possível é o de 8 cilindros, tendo 2 bancadas com 4 cilindros. O seu virabrequim, assim como nos 6 cilindros, tem contrapesos muito finos e é completamente equilibrado, não sofrendo balanços primários e nem secundários. E é ainda mais suave do que um 6 cilindros. Porém, essa configuração foi só usada em competições. No início dos anos 60, a Porsche decidiu competir na Fórmula 1 e desenvolveu o 804, cujo boxer de 8 cilindros tinha 1,5 litro. Apesar do carro ser muito competitivo, até conquistando uma vitória em 1962 com o piloto norte-americano Dan Gurney, a empresa decidiu se retirar da categoria ao final do ano por conta dos altos custos. Porém, ao final dos anos 60, a empresa criou um 8 cilindros para o protótipo 908, que mesmo após ser criado o mais potente 917, a sua produção continuou, sendo que muitas equipes e pilotos privados comprariam um exemplar para disputar corridas. Uma grande vantagem notada nos motores boxer é o seu centro de gravidade ser muito baixo, já que por ser um motor deitado, tem menor altura em relação ao similar em V ou em linha, podendo melhorar a estabilidade do automóvel em curvas, mesmo que ele tenha uma boa parte da carroceria para o alto. Nesse caso, é importante saber que a gravidade do veículo não será influenciada por um motor balançando à sua frente ou traseira. Sabendo disso, as construtoras da Fórmula 1 desenvolveram muitos motores com alta inclinação entre as bancadas, e até motores em V a 180 graus. Isso pode soar como um paradoxo, mas os motores desenvolvidos pela Ferrari nos anos 70, como o carro de corrida 312B e o esportivo de rua 365BB, não são considerados boxer de fato, e muitos chamam eles apenas de flat, já que o virabrequim é igual ao de um motor em V, tendo 2 bielas por moente. Assim, o pistão de um lado sobe no cilindro enquanto que o outro está descendo, diferente de um boxer onde os 2 pistões sobem e descem ao mesmo tempo. Como vimos antes, o maior motor possível de ser feito na
configuração Boxer é 8 cilindros, pois o seu virabrequim já é muito complexo e ao mesmo tempo tem contrapesos muito finos. Então, acima desse layout, só foi empregado o chamado V de 180 graus, que tem 2 bielas por moente. Assim, o virabrequim será mais robusto e menos complexo. Alguns podem estar se perguntando, e aqueles motores dos ônibus da Volvo e dos caminhões da Bissing também são Boxer? A resposta é não, já que essas mecânicas são motores em linha comuns, porém adaptados para trabalhar na horizontal. Dessa forma, todos os cilindros estão deitados do mesmo lado. Outra mecânica peculiar que trabalha parecido é o motor de pistões opostos. Mesmo que existam modelos horizontais como dos caminhões britânicos Comer, não são considerados Boxer, sendo que eles trabalham de forma completamente oposta. Nessas mecânicas, um pistão vai de encontro com o outro, o que o deixa exclusivo para motores de 2 tempos, já que o layout não permite o emprego de cabeçote ou de válvulas. Existem outras configurações possíveis com motor horizontal, tendo registros até de versões com 16 cilindros. O modelo de 10 cilindros nunca chegou a ser feito de fato, já que na era do carburador, a alimentação de uns 5 cilindros era bastante comprometida, onde um cilindro receberia mais combustível do que o outro. Afinal, um 10 cilindros se trata de 2 bancadas com 5. Nesse caso, a alimentação só seria possível com a adoção de 5 carburadores, mas isso implicaria em maior complexidade e custo. E quando isso se tornou possível na era da injeção eletrônica, nenhuma empresa se interessou em fazer um horizontal de 10 cilindros. Teoricamente, uma mecânica de 14 cilindros é possível de ser feita, mas é muito difícil de balancear um motor com 7 cilindros, já que a maioria dos cálculos usados pela engenharia daria valores quebrados. Já a configuração de 12 cilindros teria carreira vitoriosa não só nos carros da Ferrari de Fórmula 1, que obteve 3 títulos mundiais com os pilotos Niki Lauda e Jody Scheckter, como também no famoso protótipo de corrida Porsche 917, sendo que em 1970 a companhia alemã conquistaria sua primeira vitória nas 24 horas de Le Mans, além de ser bicampeã no Campeonato Mundial de Marcas. Foi nessa época que a empresa desenvolveu um flat de 16 cilindros, que seria usado no modelo 917 para a competição da Can-Am. No entanto, a mecânica não era confiável e não saiu da fase de testes, e acabaria usando a variante com 12 cilindros no 917-30, mas ele receberia 2 turbos, o que deixou o carro estupidamente potente, fazendo a potência chegar aos 1.100 cavalos. Em 1973, o Porsche pilotado pelo norte-americano Mark Donohue fez uma campanha muito avassaladora, e até foi apelidado de matador da Can-Am. Em 1975, Donohue correria com o mesmo carro na veloz pista de Talladega no estado do Alabama, onde chegou a espantosos 386 km por hora de velocidade máxima. Entre os motores Boxer, o máximo que foi usado em carros de rua foram motores com 6 cilindros. A Ferrari chegou até a usar motores de 12 cilindros flat, mas como vimos anteriormente, ele não é um Boxer de fato. Mas se essas mecânicas têm tantas vantagens, por que vemos mais motores em linha do que Boxer por aí? Como há 2 bancadas de cilindros, tudo tem de ser duplicado, possuindo 2 cabeçotes, 2 coletores de escape, um engenhoso sistema de refrigeração de cilindros, e o coletor de admissão tem de ser muito bem planejado para o correto funcionamento da mecânica. Assim, o custo de desenvolvimento e fabricação é bem mais alto. Se por um lado ele é compacto na altura e no comprimento, o mesmo não se pode dizer na largura, que é bem superior ao motor em linha ou em V, e em projetos com motor dianteiro, pode limitar o raio de giro da direção. Os motores Boxer também são altamente empregados na aviação. Depois da Segunda Guerra Mundial, a propulsão a jato passou a tomar espaço na indústria de aeronaves. No entanto, em modelos de pequeno porte ainda se usa muitos motores a pistão, e as fabricantes norte-americanas Lycom e Continental fazem motores Boxer para esses veículos há muitas décadas, e equipam aviões como o Cessna 172 Skyhawk, um modelo muito robusto e confiável que é a aeronave mais vendida da história, tendo mais de 43 mil unidades feitas, cuja produção se iniciou nos anos 50, mas ela é feita até hoje. Em 1974, a Honda lançou a GL1000 Goldwing, uma incomum moto com motor Boxer de 4 cilindros e refrigeração líquida, sendo a primeira 4 tempos de rua a usar arrefecimento com água.
Apesar do visual de moto naked, o seu foco era rivalizar com a Harley-Davidson, sendo desenvolvida para longas viagens, e conseguiu excelente reputação, não só pela suavidade e conforto, como também pela robustez e durabilidade mecânica. Com o passar dos anos, ela passou a ser feita nos Estados Unidos e ganhou muitos itens de luxo e conforto, se tornando numa grande e imponente touring. A partir de 1987, ela passou a vir com motor boxer de 6 cilindros e 1.520 cm3, cuja potência chegou aos 100 cavalos, e nos anos 90 até criar a imponente Custom F6C Valkyrie, que mesmo pesando 327 kg é capaz de chegar aos 211 km/h de velocidade máxima. Até hoje, as motos da Goldwing continuam vindo com motores boxer 6 cilindros, sendo que agora tem 1.832 cm3 e potência de 126 cavalos, sendo a moto mais luxuosa e sofisticada da Honda. Quanto à BMW Motorrad, até os anos 2000 fez quase que exclusivamente motos com motor boxer. Mesmo quando fez a K100, uma quadrilhinha, ainda fizeram questão de deixar o motor deitado, o que lhe rendeu o apelido de tijolo voador. No entanto, a partir dos anos 2000, os motores boxer passaram a perder espaço para modelos convencionais, só restando a traileira GS no modelo top de linha. Porém, em 2020, a BMW lançou a imensa Custom R18, cujo visual remete às antigas motos da empresa, e também lançam a R12, que mistura visual moderno com retrô, dando provas de que a fabricante alemã continuará com a tradição do motor boxer que perdura mais de 100 anos. A partir dos anos 70, a Subaru passou a competir em rallies, e com a experiência adquirida nessas competições, fez a empresa criar seu sistema de tração integral que também equiparia os modelos de rua. Porém, a equipe oficial só seria fundada em 1990, que passou a participar da WRC. O modelo empresa WRC azul metálico e amarelo marcaria a história da categoria. Em 1995, ela conquistaria o primeiro título de construtores, que também renderia o título mundial ao piloto escocês Colin McRae. Em 1996 e 1997, McRae não conseguiria superar o finlandês Tommy Mäkinen, mas ainda assim garantiria o título de construtores para a Subaru. Dessa forma, a empresa teve 3 títulos consecutivos. Porém, a empresa com seu motor boxer conseguiu trazer o título de 2001 com o piloto inglês Richard Burns, e em 2003 com o piloto norueguês Petter Solberg. Já nos modelos de rua, a Subaru é uma das únicas empresas além da Porsche que faz carros com motor boxer, e continua tendo ótima reputação, não dando nenhum sinal de que vai abandonar esse layout. Então, pessoal, vocês têm ou já guiaram algum veículo com motor boxer? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço de sempre para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de veículos e mecânicas. E eu me despeço ao ronco de um Subaru de Rally. Até logo e fiquem com Deus!